Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. No episódio de hoje vamos falar sobre aquela sensação de sufoco que muitas vezes nós mesmos criamos. Você já se sentiu sobrecarregado, colocando mais tarefas na sua lista do que é humanamente possível realizar? Ou já sentiu que está sempre correndo atrás de algo sem nunca parar para descansar? Hoje eu quero conversar sobre essa pressão que colocamos em nós mesmos e como ela pode nos levar a um ciclo bem desgastante. É como se a gente estivesse sempre competindo contra um cronômetro invisível, tentando fazer mais, alcançar mais, ser mais. Mas será que realmente toda essa pressão ela é saudável? Muitas vezes a rotina intensa ela dá uma sensação de produtividade, quase como se isso me validasse a minha existência, sabe? Normalmente eu me sinto útil, motivada a querer fazer mais, mas também me vejo como se eu estivesse presa nesse ciclo de adicionar mais e mais itens àquela lista, sem realmente dar um espaço, um tempo para eu descansar ou para eu respirar e não adoecer ou simplesmente existir, sabe? Se isso não tiver na minha lista, com certeza não vai ser um item descansar ou cuidar da saúde. E quando eu acabo não conseguindo concluir um item da minha lista, eu me sinto bem desesperada. Começo a ficar muito ansiosa, irritada, sem espaço para lidar com os meus sentimentos, porque na verdade eu não tenho tempo para lidar com os sentimentos, não é mesmo? A gente vive numa cultura que acaba romantizando o estar ocupado o tempo todo. Se não estamos produzindo, parece que estamos falhando. Isso é o que chamamos de produtividade tóxica, que é quando o ato de ser produtivo se torna uma obrigação constante. É como carregar aquele peso invisível nas costas, sabe? Que acaba desequilibrando a nossa saúde mental, física e até mesmo emocional. A produtividade tóxica, ela não está só relacionada ao trabalho. Ela invade todos os aspectos da nossa vida. É aquele pensamento de que se estamos descansando, então estamos perdendo tempo. Mas será que realmente nos perguntamos a que custo a gente acaba pagando quando a gente decide nunca querer parar, né? A gente tem a exaustão, o estresse crônico, a insônia e até uma desconexão com aquilo que realmente importa. Quantas vezes você já pensou que, mesmo estando cansado, eu preciso continuar porque ainda não fiz o suficiente naquele dia? E eu não estou falando apenas de trabalho, estou falando do geral, da vida. Às vezes das minhas tarefas de casa, às vezes das tarefas que eu coloco para mim mesma como itens pessoais ou até mesmo do meu profissional. Quando eu era menor, eu não precisava lidar com tantas coisas. Porém, hoje, casada, eu sinto que eu tenho uma sobrecarga muito maior do que eu tinha na minha época de solteira, quando eu morava com meus pais. E eu apenas consigo imaginar de como será quando eu tiver filhos e eles dependerem também de mim, sabe? É como se os itens da lista só aumentassem a cada vez que a gente agregasse mais, sabe? Eu já falei aqui antes, mas vale muito a pena repetir. Muitas vezes, nós mesmos somos nossos piores carrascos. Criamos metas inalcançáveis. Cobramos de nós uma certa perfeição que ela é irreal. E quando falhamos em atingir tudo o que planejamos, nos sentimos derrotados. Essa pressão é cruel e nos coloca numa posição constante de insatisfeitos, de insatisfação, sabe? Uma mudança simples e prática é olhar para sua lista de tarefas de um jeito diferente. Que tal usar ela como um guia e não, na verdade, como uma sentença? Experimenta definir pelo menos 3 prioridades. Só isso. É pouco? Eu sei.
mas deixa só 3 prioridades que são totalmente reais você conseguir fazer durante o seu dia. E deixa o restante apenas como opcional, tipo, se der para fazer eu faço, se não der, tá tudo bem. Isso não só vai reduzir a pressão, mas também vai permitir que você celebre as suas pequenas conquistas, sem perder na ansiedade de tentar abraçar o mundo. Afinal, fazer menos não é fracasso, é inteligência emocional e respeitar os seus limites. E aos poucos, você não precisa continuar só nessas 3 prioridades. Pode ir aumentando, lógico, pensando nos seus limites, vendo o que realmente dá para fazer e o que vai te sobrecarregar e vai precisar parar e se reorganizar, sabe? E tem algo que eu queria muito destacar, é que descansar não é sinônimo de improdutividade, mas sim, ele é essencial. A pausa nos dá clareza para priorizar o que realmente importa. E mais do que isso, nos dá energia para continuar. Quando negligenciamos o descanso, acabamos presos em um ciclo que não só vai nos desgastar, sabe? Mas também ele vai nos impedir de sermos criativos ou de atingirmos verdadeiramente assim a nossa eficácia, sabe? E um exemplo que para mim exemplifica muito bem isso, por isso é um exemplo, é a temática de Soul da Disney. Ele é um filme muito bom e ele aborda a busca pelo propósito. E como muitas vezes a gente acaba negligenciando as pequenas alegrias da vida por estarmos focados nas grandes conquistas e objetivos. No filme, quando o Joey, isso aí, o personagem principal, ele conhece a 22, que é uma alma que não encontra um propósito para viver. Ele acredita que a sua centelha vai ser algo grandioso. E essa razão, ela reflete como muitas vezes achamos que precisamos atingir algo extraordinário para nos sentir completos. Se a gente não chegar naquele nível, sabe? A gente não valeu a pena a nossa vida. Já se perguntou nisso? Mas a gente acaba ignorando o valor das pequenas coisas nesses momentos. Quantas vezes nos colocamos em pressão em nós mesmos e achamos que só seremos felizes quando conseguirmos algo enorme. E após ele retornar à Terra, ele percebe que as experiências simples, como caminhar pela rua, saborear uma fatia de pizza, têm muito mais valor do que ele imaginava. É bem aquela frase que a gente só dá valor quando a gente perde. Bem isso. Isso me faz pensar que será que estamos tão focados em preencher a nossa agenda que esquecemos de aproveitar a vida? Talvez desacelerar e viver o momento seja o que realmente importa. Isso me leva a um ponto curioso sobre mim. Embora eu use bastante meu celular, sou extremamente desligada com ele. Já me aconteceu muitas vezes de esquecê-lo em vários lugares. E sabe o que é engraçado? É que eu não me desespero. Deveria. Isso porque eu não me sinto presa a ele e nem viciada em redes sociais ou nas interações virtuais. Para mim, o verdadeiro valor está nos momentos vividos fora dessa tela, em conversas presenciais, em risadas espontâneas, noites de jogos e até mesmo em pequenos instantes de silêncio. Talvez seja por isso que eu tenho uma relação tão leve com a tecnologia. Não que ela não seja importante, até porque eu estou usando ela nesse momento. Mas eu acredito que a nossa atenção e energia deveria estar muito mais voltada para o presente e as pessoas ao nosso redor. Afinal, como Soul ensina, a vida ela acontece nos pequenos detalhes, que muitas vezes a gente ignora. E uma dica que eu quero deixar aqui é para você que acha que não passa tanto tempo no celular. Experimenta conferir quanto tempo você gasta nas redes sociais. No Instagram, por exemplo, basta clicar no seu perfil e lá nos 3 risquinhos, sabe? E em atividade e o tempo gasto. Você vai poder perceber e se surpreender qual é o tempo que você gasta só nessa rede social. E lembre-se, o Instagram não é o único. Tem TikTok, Facebook, Kawaii e tantas outras plataformas que a gente fica viciados na telinha. E se somar todo esse tempo, pode perceber que muitas vezes acabamos nos dedicando mais horas nas telas do que com as pessoas que a gente ama.
mesmo depois de um dia inteiro se dedicando ao trabalho. Isso não significa que é errado usar as redes sociais. Longe disso. Elas podem ser ótimas ferramentas tanto de entretenimento, conexão e até mesmo de aprendizado. Mas o importante é garantir que não tirem o nosso foco do que realmente importa: nossas relações, nossos momentos de descanso e, principalmente, a nossa paz. Que tal começar a observar quanto tempo você se dedica às redes, se está realmente alinhado com seus valores e com aquilo que você valoriza tanto? Talvez reduzindo um pouco de tempo nas telas, você encontre espaço para as coisas que te deixam feliz e menos ansiosos. Afinal, o equilíbrio é a chave. E existem vários limitadores que você pode utilizar para te ajudar nessa gestão de tempo e assim te dar tipo uns alarmes, umas diquinhas que você tá muito tempo, sabe? Gastando tempo naquela tela ou tipo te desviando do que você realmente quer. Agora eu queria também trazer uma outra dica de entretenimento sobre esse tema, que é uma série que eu gosto muito e que tem muitas cenas sobre os assuntos. Vou tentar falar em inglês, vamos ver se rola. The Bold Type, que é o poder feminino em português. Ela retrata a vida de 3 amigas que tentam equilibrar aí a carreira e os desafios pessoais. E uma cena que me marcou bastante foi quando a Diane, ela foi promovida e ela tenta provar que ela realmente é capaz, sabe? Só que ela acaba se sobrecarregando a ponto de que a sua saúde mental passa a ser impactada. E quantas vezes a gente não faz o mesmo, não é? Tentamos abraçar o mundo para mostrar que somos bons o suficiente. Outro momento é com a Sutton. Ela enfrenta a pressão entre tentar equilibrar a sua paixão pela carreira com a sua vida pessoal. E ela acaba percebendo que ela, ao tentar fazer tudo ao mesmo tempo, ela acaba negligenciando tanto a si mesma, quanto não conseguindo dar atenção a tudo como ela gostaria. Isso me faz refletir muito, porque assim como ela, já me peguei várias vezes querendo estar em 2 lugares ao mesmo tempo, literalmente e emocionalmente. Quantas vezes me vi querendo atender às expectativas de todos e até mesmo as que eu tinha colocado comigo mesma. E percebi que não ia dar conta de tudo e acabava me culpando e me questionando. Por que eu não consigo dar conta de tudo o que eu preciso? Será que era mesmo o que eu precisava? Mas a verdade é que ninguém consegue. Essas histórias me lembram que precisamos nos permitir não dar conta de tudo. E que quando tentamos, acabamos deixando de dar o nosso melhor de nós mesmos para quem realmente importa, inclusive para nós mesmas. E agora eu quero compartilhar algumas sugestões práticas que eu venho tentando aplicar na minha vida. Primeiro, reavalie as suas prioridades. E eu sei que a minha mãe vai falar: prioridade é só uma, Vitória. Mas às vezes você pode ter a prioridade 1. Quando acabar essa, vai ter a segunda e assim por diante. Então vamos tentar interpretar desse jeito. Então pergunte-se se todas as suas tarefas realmente são necessárias ou se elas podem ser deixadas para um outro momento. Muitas vezes eu tive que dosar. Por exemplo, as gravações do podcast. Será que eu consigo gravar tudo de uma vez hoje? Ou eu vou ter que dosar que vai sair semana que vem, a do próximo, e as outras eu posso segurar? Então faça isso também na sua agenda, é importante. Pratique o autocuidado. Separe momentos no seu dia para fazer algo que te faça bem, como tomar um banho relaxante. Eu mesmo tomo banho às vezes no escuro, com música. Eu acho maravilhoso assim quando eu tenho um dia muito estressante. Ou faça uma caminhada ou simplesmente pare e respire, sabe? Tenha um momento seu. E permita-se falhar. Ninguém é perfeito. Aceitar os seus próprios limites é um sinal de maturidade e não de fraqueza. E por último, converse com alguém. Desabafe com as pessoas próximas a você. Aquelas pessoas com quem você confie. E realmente, se for necessário, busque também um apoio psicológico. Isso realmente ele pode ser libertador. E se sim você se sentir sufocado pelas suas próprias cobranças, lembre-se que isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de que talvez esteja na hora de simplesmente desacelerar. Hoje eu quero desafiar a arriscar mesmo, sabe? A sua lista de tarefas e sem culpa. E permitir realmente ter um momento só para existir.
só para fazer as coisas aleatoriamente, sabe? Lembre-se que talvez fazer menos também é o suficiente. E cuidar de si mesmo é a tarefa mais importante da sua lista. Que tal começarmos juntos hoje? E se você me assistiu até aqui, muito obrigada. E se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar e de seguir tanto aqui no Spotify ou se inscrever lá no YouTube. E caso tenha alguma ideia que queira dividir ou um insight comigo, compartilhe lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria. Nos vemos até o próximo. Tchau, tchau!